Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais um fechamento hoje, dia 17 de abril, começando aqui pelo dólar. Bom, eu acabei executando apenas dois trades nele hoje e os dois foram na venda, mas antes de falar para vocês o racional desse trade, eu queria contextualizar o mercado para vocês entenderem o meu raciocínio. Vindo aqui no Telegram, eu mandei para a galera lá o mapeamento de dólar e também o mapeamento de índice, ou seja, o dólar tinha compra se ele rompesse a resistência e trocasse a polaridade. Se ele abrisse abaixo da região de fechamento de ontem, eu teria o mercado neutro, lateral. E se ele rompesse esse fundo, ele teria uma troca de polaridade e depois o mercado vendedor. Lembrando que tínhamos aqui um gap nessa região, caso ele perdesse essa faixa de preço no suporte. Ele poderia ter uma aceleração nessa região de gap, depois travar nessa região de nó isolado, que ele teria uma POC inclusive nessa região. E perdendo essa região, ele poderia precificar esse outro gap. Só que o que aconteceu, pessoal? No meu trade de hoje, eu executei uma venda a favor da movimentação, por quê? Tínhamos Europa, China, ferro e petróleo apontando o dólar para baixo. Então, nesse caso, eu decidi operar pensando em vendas. Eu até informo para o pessoal lá no Telegram isso. Eu falo para eles que o viés de hoje seria, olha, viés direcional, neutro a leve baixa no dólar. Hoje eu mantenho uma perspectiva mais inclinada para a venda, porém com cautela. O dólar está divergindo em relação à máxima, acompanhado pelo IFR, com sanções europeia e asiática pressionando o dólar para baixo. Lembrando também que tínhamos petróleo e ferro apontando o dólar para baixo. Contudo, caso não rompa a mínima da faixa de preço indicada no mapeamento, prevejo o dólar se mantendo estável nessa primeira hora. Só irei comprar se romper a máxima e alterar a polaridade. Já o índice, pré-abertura em 127,184, e aqui eu até falo, se ele não abrir próximo, ele pode buscar esse preço. Já os justos da madrugada ficou no índice 123.606 e 124.610. Já o dólar estava com os justos em 5.298 e 5.280. Então aqui, pessoal, eu tinha um viés de neutro para a primeira hora, ou se ele perdesse a região de suporte, o mercado se deslocando na ponta vendedora. E foi o que aconteceu. Eu tento uma venda nessa região, acabo tomando um stop de 3 pontos, uma mão pequena, e depois eu acabo entrando nessa região, porque foi quando o mercado validou a minha direção. Eu acreditei que realmente depois das 10 ele iria se deslocar, perdendo esse fundo. Então eu executo uma entrada na venda aqui, depois de ter tomado um stop de 3 pontos, acabo fazendo uma parcial de 18 pontos, uma outra parcial aqui com 33 pontos e a minha saída final nessa região. A partir daí eu informo então para o pessoal o seguinte, eu aviso para eles que se o mercado ele não perder esse fundo e também não perder esse topo, o mercado ele poderia lateralizar. Foi que eu avisei eles lá no Telegram também. Temos aqui viés direcional 11 horas da manhã, neutro para baixa no dólar. Se não renovar fundo, acredito em uma lateralização. E trade encerrado por aqui, que foi quando eu encerrei o trade que eu estava na venda. E coloca um alerta, índice caindo e dólar violando 61,8 de FIBO. Existe a possibilidade de uma reversão, uma inversão em V, mas acredito na consolidação, na lateralidade. Então foi o que aconteceu. Na verdade, o dólar fez os dois. Ele lateralizou e depois ele fez uma inversão em V aqui. Claro que ele não ativou o espelhamento, mas ele fez uma volta em V. E essa volta em V, que veio de uma forma bem acelerada, buscou 78,6 dessa perna de baixo aqui, ou seja, o mercado se desloca na venda, só que o dólar perdeu esse fundo e se deslocou. Então essa perna de tendência gerou para mim uma movimentação de FIBO de 50, 61,8 e 78,6. E no meu método eu tenho trades de retração à média, tenho trades de tendência, tenho trades de notícias, eu tenho trades também de abertura, várias técnicas para se operar, e esse seria um trade de 78,6, ou seja, o mercado ele veio acelerado até a região de 78,6, normalmente fazemos esse trade de mão cheia, stop curto, ou seja, stop no máximo de 3 a 5 pontos, dependendo da frequência do dia, e a partir daí você teria no caso um trade então de execução em cima do 78,6 com stop de 3 a 5 pontos, e o mercado pagando aí mais de 50 pontos. Então no caso foi basicamente isso que eu vi no dólar hoje, tá pessoal? Então tinha um viés macroeconômico por trás dessa venda. Então você precisa ler o que o mercado está sentindo lá fora perante ao dólar e se beneficiar dessa leitura, desse viés que você tem sentimental do mercado lá fora, aqui dentro na abertura do pregão. E foi esse viés que me fez vender o dólar hoje. E o que eu espero do dólar para amanhã, tá pessoal? Esse é o gráfico que eu costumo fazer os meus estudos e jogar o mapeamento para a galera no Telegram e também junto ao pessoal da sala ao vivo. Mas observem o seguinte, nas médias móveis, no meu layout aqui mais limpo, eu tenho médias flats, ou seja, o mercado ele pode continuar uma lateralização utilizando desse suporte aqui com um outro suporte aqui abaixo. Então ele pode trabalhar nesse range, certo? Porque as médias nos 5 minutos estão flats, no 15 minutos temos as médias aqui flats também, porém a 200 aritmética exponencial apontando para cima, o mercado pode até buscar elas. Mas se ele perder esse fundo, ele pode continuar o deslocamento até as médias. Caso contrário, ele pode se manter lateral dentro dessa região. Jogando lá nos 5 minutos para a gente começar a visualizar de novo, temos o mercado ele quebrando a média de 200, vindo trocar a polaridade com nada mais é do que um realinhamento para baixa. Temos aqui a média de 200 ganhando a curvatura. A ideia seria o mercado vir testar 200 e se deslocar. Mas como eu informei para vocês, eu imagino que
o dólar em um trading range, ou seja, o mercado lateral por hora. Então ele pode trabalhar 80% do seu tempo nessa lateralidade. Já no 15 minutos temos bandas flats, médias flats, temos um alvo para buscar a média de 200 aqui embaixo no 181. Já o IFR ele viola a região de 50, que é o nosso ponto de decisão, ou seja, o dólar ele se mantém ainda para venda. Só que se a gente observar, temos fundos menores aqui no preço com fundos maiores aqui no preço no dólar, em uma espécie de terceiro toque. Então pode ser que o dólar ele abra rompendo essa região amanhã, abrindo volatilidade para voltar a buscar resistência. Caso contrário, ele vai perder esse fundo e vir buscar a média de 200. E se ele não fizer nenhum dos dois, temos então o que eu falei para vocês, que seria essa região como resistência, essa região como suporte, e no gráfico de estrutura menor, o mercado trabalhando lateralmente. Já nos 60 minutos, temos o IFR trabalhando abaixo de 50, sinalizando o mercado vendedor para o dólar, banda se fechando em uma região de suporte para testar. Essa região de suporte nada mais é do que essa Shot Star /6 aqui, que está confluente com a região de suporte, ou seja, da banda inferior. Então o preço ele pode fazer essa movimentação aqui, testar essa região como suporte e voltar. Ou, se ele perder essa região de suporte da banda, ele pode abrir volatilidade e o mercado começar a se deslocar. Eu acredito que ele vai defender nessa região e recuar, como eu citei. Defender aqui e voltar. Aí, no caso, você teria as bandas se fechando. No caso, fazendo isso aqui, entrando em um contexto mais lateral. Agora, falando do índice, tá, pessoal? Contextualizando o índice, então. E aqui no mapeamento de índice, pessoal, tínhamos o seguinte. O mercado trabalhando lateralmente, ou rompendo a resistência e virando comprador, ou rompendo o suporte e virando vendedor, buscando o justo da madrugada, de 124.600 ou 123.600, que seria um outro justo. Ele tem espaço para buscar, ele ficou devendo. Então eu acredito no dólar ainda comprador e o índice ainda vendedor. Só que essa movimentação de repique deles é saudável, então precisa entender isso. Do dólar defender aquele suporte que eu citei e voltar comprador, e o índice perder essa faixa de preço aqui e continuar vendedor. Então, jogando aqui para o dia de hoje, perceba, ele fez exatamente aquele contexto que eu falei para vocês, onde o mercado ele não perdia essa resistência e voltaria a buscar o suporte, ou seja, ele está em uma lateralidade. E aqui ele fechou o dia meio que acumulando ou distribuindo. Vamos ver se ele vai perder essa faixa de preço para amanhã. Então, acaba esticando essa faixa de preço para esse lado e essa outra região também acaba esticando para cá, para utilizar amanhã. Claro, todo o mapeamento eu faço junto ao pessoal da sala ao vivo. Continuando então, o índice lhe deu aqui vendas nessa região de resistência com alvo na região de suporte. E depois uma compra nessa região de suporte com alvo até a resistência. Tecnicamente seria assim que a gente operava, sempre de fora para dentro de um trading range. Já no nosso layout de médias móveis, o que temos para o índice? Temos médias de 200 e 500 convergentes apontando para baixo, as médias intraday flats, no caso você tem a 50 ainda apontando para baixo, mas a 9 e a 20 meio que complexas, né? Meio confusa por aqui, até porque o mercado não engatou tendência, a não ser a tendência de estrutura que eu informei para vocês de venda nessa região, ou de compra nessa região com alvo até a resistência, que acabou não se pagando, o mercado ficou lateral depois. Já aqui no 15 minutos, mesma coisa, temos as médias apontando para baixo, a 9 e a 20 divergentes, sem direção, aguardando algum realinhamento ou até a perda da região de suporte, que é o que eu citei para vocês. Nos 60 minutos, temos as médias de 9 e 20 convergindo novamente, ou seja, o mercado ele estava divergente nessa região, veio acumulando, ou seja, o mercado ele vai realinhar na média de 9, a média de 20, para daí continuar sua movimentação. Já no nosso gráfico G60, 5 minutos, vamos observar aqui, índice está acumulado, IFR trabalhando acima de 50, ele está em 65, ele pode ter um repique, buscar a média de 200 aqui nos 5 minutos. No 15 minutos temos IFR trabalhando acima de 50, ou seja, índice comprador por hora. Lembrando que a gente tem um trading range a ser trabalhado, que seria dessa região de resistência com essa região aqui de suporte. Então, como eu falei, ele quebrando essa resistência, rompendo e trocando a polaridade seria um índice comprador. Ele se mantendo dentro dessa região, ele pode se manter neutro, lateral. Ele rompendo essa faixa de preço no suporte, ele pode gerar um grande deslocamento, continuando a sua venda. E eu acredito que seja só isso, tanto no índice quanto no dólar. Todo o mapeamento eu faço daí amanhã com vocês na sala ao vivo, ou envio para vocês no canal oficial do Telegram. Vocês podem estar participando do nosso canal oficial. O link, como eu citei, está no perfil do Instagram ou aqui no perfil do YouTube. Fechou então? E se você gostou da nossa análise de mercado e do fechamento, curta, comente e compartilhe.